Eu vou voltar aqui a esta tribuna para falar de dois assuntos que estão incomodando, estão deixando desconfortável a maioria da população brasileira. Uma é a questão da violência. O Brasil tem aproximadamente 2,8% da população mundial e as estatísticas, os organismos internacionais informam que no Brasil acontece mais ou menos entre 13% e 15% dos crimes violentos de todo o mundo. Ou seja, há uma desproporção infinita, grandiosa, entre a população e o número de crimes violentos e de morte aqui no nosso país. Isto mostra claramente que nós não estamos tomando as cautelas, as providências necessárias para que essa violência seja reduzida e possamos devolver aos brasileiros e brasileiras a paz que a nossa população tanto almeja. Mas eu queria falar aqui especificamente de um crime que aconteceu em São Paulo. Uma senhora embriagada matou 2 trabalhadores de uma forma absolutamente desnecessária, porque em 2008, em junho de 2008, senhor presidente, quando o Congresso Nacional, preocupado com esta questão, aprovou a chamada Lei Seca, houve uma redução significativa daqueles motoristas que transitavam pelas nossas cidades embriagadas. E, portanto, houve uma queda significativa. Mas as coisas foram se acomodando e nós estamos verificando hoje, através dos noticiários, uma incidência muito grande de pessoas que, embriagadas, utilizam o veículo motor como uma arma letal. Muitos juristas afirmam que uma pessoa embriagada não tem noção do crime que cometeu e, portanto, na maioria dos casos, essas pessoas, esses motoristas, não são enquadradas em crime doloso. E aqui eu digo, senhor presidente, que uma pessoa normal, esta pessoa sabe que se beber, se ficar embriagado e for dirigir pela cidade, pelas ruas, ele tem a certeza, antes de ficar embriagado, que ele vai usar o seu veículo motor como arma para matar as pessoas. E, portanto, este motorista ou esta motorista tem que ser julgada não no ato que ela fez embriagada, mas antes dela se embriagar, porque a decisão foi tomada antes dela pegar na direção do veículo, ela tinha a convicção, ela tinha certeza do risco que ia correr dirigindo pelas nossas ruas, o risco de matar, de inutilizar pessoas, cidadãos, trabalhadores, crianças, mulheres e adultos. Este crime da semana passada chocou o país, porque nós
presenciamos cenas dramáticas. 2 trabalhadores que saíram de suas casas, foram cumprir a sua jornada de trabalho para suprir as necessidades de suas famílias, em horário, inclusive em horário ruim para trabalhar, que é o horário de dormir, na madrugada. E essas 2 pessoas foram atropeladas de forma impiedosa e foram, diria, assassinadas por uma motorista embriagada que sabia que poderia acontecer este fato, esta tragédia, antes de pegar na direção do seu veículo. E, portanto, senadores, eu estou apresentando aqui um projeto de lei, infelizmente, sempre remendando o nosso Código Civil, que é um código que não inibe a decisão de se cometer um crime. O que nós verificamos dia a dia são crimes sendo cometidos por pessoas que já cometeram o mesmo crime 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Por quê? Porque a maior finalidade do Código Penal de um país não é só a punição. A punição é consequência, senador Telmário. A maior função do Código Penal e do Código do Processo Penal é inibir a decisão do crime. Se a pena é pesada, se o indivíduo sabe que pode passar os melhores anos da sua vida numa prisão, ele não vai cometer o crime, porque a lei teve esse papel de inibir a sua decisão de cometer o delito. E em todos os países onde a criminalidade é baixa, é porque as leis são rígidas, as leis são feitas exatamente para isso, para inibir que o crime seja cometido. Dou a Vossa Excelência, senador Telmário, uma parte com muito prazer. Senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. O senador Raimundo Lira é o Pires do Pires do Senado brasileiro. O Senado brasileiro, ele é o Pires do café quente da política. Que você, quando pega um café quentinho numa xícara, você coloca não leva direto para não queimar. Você bota no Pires, daquela esfriadinha. Isso se faz muito no Nordeste, no Norte, na nossa região. E Vossa Excelência aqui é essa pessoa. Uma pessoa muito do bem, um homem equilibrado, sério, idôneo, responsável. Enobrece essa casa. A Paraíba contribui, sem nenhuma dúvida, em elegê-lo, encaminhar para cá. E nós teremos, inclusive, uma reunião terça-feira na casa de Vossa Excelência, só como eu entrego, né? Entrego logo as coisas. E ali nós vamos estar com mais de 20, quase 30 ou mais senadores, mais com certeza, debatendo, já saindo do âmbito político, o executivo e outros segmentos da sociedade civil organizada, para a gente encaminhar um norte para a economia, pela política e para o povo brasileiro. E nesse sentido, Vossa Excelência vem a essa casa, ocupa essa tribuna e naturalmente vai fazer uma proposta que já de pronto eu quero assinar, quero parabenizar, quero apoiar, quero votar, que eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa muito preocupada com o bem-estar, especialmente com a vida e com a responsabilidade na vida. E nesse sentido, havia um projeto do senador Cristóvão Buarque, arquivado, eu entrei com requerimento, é o PSL 1/2008. Ele altera o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, para considerar crime hediondo o acidente de trânsito com vítimas fatais praticada de trânsito com vítimas fatais praticada por motoristas alcoolizados ou sob efeito de substâncias análogas. Então, eu sou relator desse relatório, está na Comissão de Direitos Humanos, e nós estamos com essa matéria, ela quase que concluída. Mas como Vossa Excelência vai fazer um projeto,
nós pudemos, eu quero ouvi-lo e queria só colocar para que Vossa Excelência, se for útil, sim, ideia de interagir, de compor, eu estou à disposição de Vossa Excelência e quero parabenizar Vossa Excelência por trazer um tema que a gente, aparentemente, quem não sofre, quem não viveu um acidente de trânsito ou uma coisa parecida, quase que não dá a maior importância. Mas muitas das vezes ela pega uma pessoa na plenitude da sua vida. Como agora recentemente um amigo meu, motorista, que lutou muito para educar um filho, o filho fazia o 4º ano de medicina, e ele vinha de um posto de saúde, como na região nossa lá tem muita moto, a moto ela faz parte da vida do povo de Roraima, e ele vinha do posto de saúde, tinha atendido, já como 4º ano, já estava fazendo bons estágios como aprendiz, como aluno universitário, e ele, um cabo, um militar, um sargento, não lembro mais, bêbado, o atropelou numa rotatória, passou por cima e ainda se evadiu do local. Então, com a palavra, Vossa Excelência, quero parabenizar Vossa Excelência. Obrigado, senador Telmário. Vossa Excelência tem se destacado nessa casa pela defesa de uma forma intransigente, permanente, das pessoas mais pobres do nosso país. Vossa Excelência está sempre preocupado, mas faz isso não sob o aspecto do marketing político, faz isso do coração. Vossa Excelência ama as pessoas, e é por isso que, quando Vossa Excelência ocupa o microfone para falar sobre esse assunto, senhor presidente, o senador Telmário faz do fundo do coração, usando toda a sua emoção e o seu amor pelas classes mais desfavorecidas do nosso país. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns por esse papel que tem desempenhado aqui nessa casa, no Senado Federal. Justificando o projeto que estou apresentando, é cada vez maior o número de acidentes de trânsito fatais causados em razão da embriaguez e da imprudência de motoristas. São trabalhadores, pais e mães de família jovens que frequentemente têm suas vidas ceifadas precocemente em razão da irresponsabilidade de motoristas que insistem em conduzir seus veículos, mesmo após ingerirem elevadas quantidades de álcool ou em participar de rachas, colocando em risco a vida de pedestres e de outros condutores. Somente neste mês de outubro, 2 graves casos de homicídios causados por motoristas embriagados chamaram a atenção do país. Em São Paulo, uma motorista atropelou e matou 2 trabalhadores que pintavam uma ciclofaixa. Veja que coincidência, senhores senadores. A ciclofaixa ela tem exatamente a função educativa de proporcionar à população da cidade de não só se deslocarem em suas bicicletas, em suas bikes, mas, sobretudo, se exercitarem também fisicamente, hoje muito recomendado por todos os médicos. Então, ele estava fazendo um trabalho do bem, um trabalho que trazia um benefício direto para o conforto e o bem-estar da população. Segundo o noticiado, ela havia ingerido álcool em limite 3 vezes acima do estabelecido pela Lei número 9.503 de 1997 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas ficou presa apenas por 2 dias e foi solta após pagar fiança. Em Brasília, outro caso deixou a população perplexa. Um servidor da ABIN
foi morto quando chegava ao trabalho após ser atingido por um veículo conduzido por um motorista embriagado. Verifica-se, portanto, que as sanções administrativas e penais não têm sido suficientes para desestimular e prevenir a prática do crime de homicídio cometido na direção de veículo automotor, quando o motorista está sob o efeito de álcool ou de outras substâncias psicoativas ou participa de competição ou disputa automobilística não autorizada, ou seja, clandestina, os chamados rachas. É preciso dar um basta a esta situação. Nossa proposta é aumentar a pena do referido delito previsto no artigo 2º, no artigo 302, no parágrafo 2º do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, e impedir a concessão de fiança aos respectivos infratores, ou seja, deixar que seja permitido que esse crime seja afiançável. Ele tem que ser inafiançável porque houve um propósito no início do processo, antes da pessoa se embriagar, de que ela tinha consciência que poderia cometer um crime grave. Por considerar que a presente proposição contribuirá para o aperfeiçoamento da nossa legislação penal, conclamamos os nobres senadores e senadoras a aprová-la. Não vou, senador Telmar, apresentar esse projeto hoje, porque eu apenas vim trazer as razões e as justificativas, porque eu estou juntamente com a nossa consultoria estudando a profundidade desse tema, para que possamos trazer um projeto que seja reconhecido e aceito por todos aqueles que estão preocupados com essa situação e esse desconforto que está acontecendo com a sociedade brasileira. Há poucos dias, verificando através dos noticiários, e aqui, presidente, eu faço aqui um adendo. No passado, você tinha pouca notícia, por exemplo, no Jornal Nacional a respeito da criminalidade. Hoje, muitas vezes, uma edição do Jornal Nacional, a maior parte do seu espaço é dedicada a crimes que são cometidos pelo país, crimes que, inclusive, são filmados por câmaras e mostradas ao país. Há poucos dias eu apresentei um projeto que aumenta a pena da incidência do mesmo crime. Nos Estados Unidos, para evitar essa incidência, vários estados americanos, na década de 90, aprovaram leis chamadas lei para coibir o terceiro crime pelo mesmo delinquente, pelo mesmo bandido. O que é que acontece? Nos Estados Unidos, hoje, na maioria dos estados, se o indivíduo é condenado pela terceira vez por crimes de menor importância, crime de roubo de veículo, crime de assalto à mão armada, na terceira condenação, ele é condenado pela maior pena existente naquele estado. No caso da Flórida, que é prisão perpétua, ele é condenado à prisão perpétua somente tendo direito a uma liberação provisória a partir de 25 anos de reclusão.
Isso fez com que esses crimes, tipo assalto à mão armada, que estava inclusive prejudicando algumas cidades americanas em relação à redução do turismo, porque eles davam preferência aos turistas que alugavam veículos das locadoras naquelas cidades. Então, houve uma redução, senador José Medeiros, nesses crimes de mais de 90%. Por quê? Porque a pena muito pesada tem a finalidade de inibir a ação do criminoso. E aqui eu apresentei exatamente um projeto há poucos dias em que a incidência do crime duplicava a pena prevista no Código Penal brasileiro. Passo com muito prazer uma parte ao senador José Medeiros. Senador Raimundo Lira, parabéns por essa iniciativa, pelo pronunciamento. O que Vossa Excelência está falando faz todo sentido e eu dou um exemplo que aconteceu aqui no Brasil. Antigamente era muito comum, há uns 20 anos atrás, a morte de caminhoneiros. Os ladrões assaltavam os caminhões e matavam os motoristas. E começou a aplicação de uma lei bem pesada, onde não era um roubo simples ou não era um homicídio simples, eles passaram a responder pesadamente por aquele crime. O que começou a acontecer? Continuam roubos de cargas, mas eles começaram a fazer o seguinte: amarram o motorista, até levam a carga, mas passaram a não mais matar o motorista. Quando Vossa Excelência traz essa ideia da gradação, com certeza o sujeito vai roubar uma vez, duas, na terceira ele fala, bom, eu não vou aqui porque agora pesou. Isso é a coação psicológica da norma. Isso com certeza faz um efeito muito grande. Eu acho que a gente tem que começar a pensar aqui também num lado, agora já fazendo uma analogia totalmente diferente, em relação ao FEX. Tem nada a ver o assunto, mas é que o governo não paga e atrasa os repasses para os estados. Eu acho que a gente tem que começar a fazer um projeto aqui, fazer uma multa gradativa para cada vez que não pagar o FEX, já aproveita aqui para fazer essa cobrança do FEX 2015 que não foi pago aos estados. Mas, senador, dito isso, te parabenizar por esse pronunciamento, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Senador Telmário, a população não suporta mais. Esse baixo índice de credibilidade das instituições, dos políticos, passa por esse assunto que Vossa Excelência está trazendo. A segurança hoje, o cidadão não suporta mais viver trancado dentro de casa. A primeira coisa que um pai pensa que ele quer para o seu filho é a saúde. E a segunda coisa mais importante que ele quer, em ordem de prioridade, é a segurança. E Vossa Excelência traz aqui uma contribuição para tentar minimizar esse caos em que estamos vivendo. Meus parabéns, senhor. A semana passada, senhores senadores, um médico cardiologista, transitando no seu veículo na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, ele ia para o trabalho, né? Foi abordado por assaltantes, ele não entendeu bem o que estava acontecendo e os assaltantes atiraram várias vezes e matou o cardiologista. Veja que nós temos uma falta de médicos no país. Veja quanto custa ao país e a uma família educar o seu filho por vários anos e a experiência de um cardiologista, vários anos prestando seu serviço profissional ao país, e vem esses criminosos que são impiedosos, são perversos, muitas vezes dão mais preferência a assassinar as pessoas do que roubar o bem material. Hoje mesmo eu vi na televisão esse noticiário da Globo que passa ao meio-dia, né, 1h mais ou menos, 1h20, um jovem ia transitando pela calçada tranquilamente, ouvindo música, e dois assaltantes o abordaram, ele não entendeu porque estava ouvindo música. Em vez dos assaltantes retirarem os microfones, né, os aparelhos de ouvido
do jovem, simplesmente desferiram nele 2 tiros nas costas e mataram o rapaz. Quer dizer, os assaltantes, eles entenderam que o fato do jovem não atendê-los prontamente é um desaforo. E eles têm o direito de matar. Quer dizer, essa história de que o Brasil não tem pena de morte é uma falácia. O Brasil não tem pena de morte legalmente, utilizando a justiça, né, em todo o seu processo de julgamento, não tem pena de morte. O nosso Código Penal não prevê. A nossa pena máxima é 30 anos de reclusão. Mas existe, de fato, no país, uma pena de morte informal, uma pena de morte contrabandeada do sistema legal. Então, os assaltantes hoje do país, eles estão matando de uma forma leviana, de uma forma totalmente cruel e perversa, não dando chance ao cidadão. Eles estão ocupando as ruas, as praças, os parques, as estradas, as fazendas, os hotéis e entrando nas casas dos cidadãos brasileiros. Portanto, senhor presidente, vamos iniciar nesta casa. O Senado Federal, eu sempre tenho dito, é o poder moderador da República. Não vamos fazer nada que represente vingança. Vamos fazer um trabalho no sentido de dar tranquilidade ao povo brasileiro. A população brasileira, os nossos contribuintes, os nossos cidadãos que já pagam uma carga tributária altíssima e pelo pouco que recebe, muitas vezes essa carga tributária já representa uma punição por não receber a contrapartida. Ela não merece mais essa classe, a maioria do povo brasileiro, homens e mulheres que trabalham, que amam o nosso país, que querem morar aqui a vida toda, elas precisam ser protegidas. O Congresso Nacional, a partir da Constituição de 1988, criou uma paixão avassaladora pelas corporações. É importante que existam corporações no país. São setores da sociedade que se organizam e essas corporações têm o direito de defender os seus objetivos e os seus direitos. Mas o Congresso Nacional precisa mudar um pouco esse foco. Essa paixão que tem em relação às corporações, o Congresso Nacional precisa se apaixonar pela população brasileira, por esses milhões, mais de 200 milhões de brasileiros que levam esse país, que trabalham por esse país, que dão o seu sangue, o seu suor. Então, precisa ter essa contrapartida do Congresso Nacional, para que possamos dar às famílias brasileiras a paz que elas tanto almejam e tanto querem. Vamos fazer isso, senhor presidente. Vamos fazer com que o Congresso Nacional pegue essa bandeira de forma definitiva e crie leis no país que possam reduzir de forma drástica a criminalidade que hoje assola o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.